volta para o terceiro bloco do Roda de Entrevista desta noite, que conversa com o secretário de Cultura de Goiânia, Kleber Adorno. Carlos Pereira, você estava na fila, vai lá. Até que enfim, vamos lá. Mais ou menos o que já estava sendo discutido, né? A gente tem uma situação diferente hoje envolvendo Estado e Prefeitura. A gente, se for analisar nos últimos 20 anos, a gente nunca teve uma aproximação tão forte entre o governo do Estado e a Prefeitura de Goiânia. A gente vê hoje, tanto o governador Ronaldo Caiado como o prefeito de Goiânia sempre juntos, sempre fazendo eventos juntos, inclusive o mutirão do Estado indo para a Prefeitura. O senhor acredita que isso, já foi falado um pouco, que isso pode evoluir para a cultura, quer dizer, parceria do Estado e a Prefeitura ser mais forte mesmo, assim, avançar mesmo, porque a gente nunca teve isso, na verdade, sempre existia uma forma assim de, eu sou da Prefeitura, eu sou do Estado, e agora sim, quer dizer, pode avançar? Eu acho que tanto o governador quanto o prefeito têm uma vida pública extensa, muita experiência e responsabilidade pública. Tanto é que recomendaram aos seus secretários para que atuem em conjunto, certo? Eu mesmo tive a recomendação do prefeito, né? Já fui em várias atividades em conjunto e vamos montar projetos conjuntos. Porque além dessa afinidade que ambos têm, né, eu tenho afinidade com o secretário. E os secretários do entorno entram nessa receita aí, nesse caldeirão? Olha, é uma coisa que a gente parecida ali. A gente pode avançar nisso. Trindade. Né? Eu acho que em política é assim, a gente aprende a caminhar caminhando, né? A gente vai caminhando, de repente a gente chega no lugar que deve. Olha, já que você falou do entorno, eu tenho duas participações, uma de senador Canedo, outra de Aparecida de Goiânia. De senador Canedo, é o André, ele dá uma opinião, ele acha que a cultura está meio apagada no meio goiano, segundo ele. Eu acredito que deve se intensificar mais os projetos para que isso seja atraente para todos. O senhor concorda com o André? Não, André, eu quero te convidar, por exemplo, sábado agora, sexta, sábado e domingo, nós temos na área da cultura popular o Grande Arraial de Goiânia ali no estacionamento do Mutirama. Nós temos na sexta, no sábado e no domingo o maior festival não competitivo de música popular brasileira ocorrendo no Goiânia Ouro, que é o Goiânia Canto de Ouro. Assim, apenas para dar duas mostras assim imediatas. Goiânia tem um calendário cultural, além daquelas atividades que são desenvolvidas pelo município, que são várias, nós temos um calendário que vai de janeiro a dezembro, tudo planejado. Esse calendário está disponível no site da Prefeitura? Está disponível no site da Prefeitura. Nós temos aí os nossos artistas, os nossos produtores, que por intermédio da lei ou por intermédio de outras atividades da iniciativa privada, que promovem atividades de todos os gostos. Goiânia tem uma pulsação ativa na área da cultura. Bom, o senhor já respondeu a outra pergunta, que era do Gilvan Soares, de Aparecida de Goiânia. Muito obrigado, Gilvan, que era justamente sobre o Canto de Ouro, né? O senhor já citou, então está respondido aí, Gilvan. Marina. Secretário, recebi uma pergunta do Juliano Silvestre, que é o coordenador do curso de produção cênica lá do Basileu, do qual também eu sou estudante. E não só ele, mas o povo de casa quer saber como está a questão do Fundo de Cultura. Aonde está, quanto temos, onde ele se encontra, a que ele será destinado? Ele deve estar se referindo ao fundo estadual. Ao fundo municipal. A gente não tem um fundo de cultura do município? Você tem um fundo municipal que financia as atividades da... Então, o fundo cultural do município está sendo usado para financiar as atividades promovidas pela Secretaria? Ele financia o Canto de Ouro, ele financia... Porque, olha, há uma ideia equivocada também, que também é tese acadêmica. Porque as leis também fizeram com que muitos, não são todos, mas muitos dos nossos artistas se acomodassem. Na minha época, por exemplo, eu publicava eu publiquei meu primeiro livro, eu tinha 13 anos de idade, tá certo? Eu tinha que andar atrás de patrocinador, depois eu tinha que ir atrás de gente para poder vender o livro. Hoje as pessoas, elas se acomodam com financiamento de recursos públicos. E falando nisso, vai ser lançada a nova edição da coleção Prosa e Verso, que inclusive é o recorde mundial, né? Parece que 148 livros lançados ao mesmo tempo, na primeira edição. Na primeira nós lançamos 48, na segunda nós lançamos 120
Na terceira, 172, agora nós vamos lançar um pouco mais de 200. O prefeito está me apertando demais com isso. A minha pergunta vai na direção do seguinte, é muito livro, né? Como que é feita a questão da curadoria? Não, verdade, existe uma curadoria para garantir uma qualidade, alguma coisa assim? Na verdade é o seguinte, vamos pensar aqui uma coisa, a prefeitura não é editora, né? Quer dizer, qual que é o papel do poder público na questão da cultura? É o de incentivador, de fomentador, né? De indutor, né? Ele não faz cultura, ele fomenta, né? Ele apreende qual é a sensação da comunidade e investe naquilo, criando políticas públicas para que aquilo atenda a comunidade. Então, além do autor, o que é que nós pensamos? Nós pensamos na leitura. Então, a função da coleção é incentivar a leitura. Então, como é que foram feitas as outras edições nossas? Nós temos a edição daqueles que são, vamos dizer assim, os já consagrados, certo? A gente sempre fez isso em parceria com a PUC, né? Os já consagrados, dentro da mesma coleção, a convivência dos já consagrados com os novos. Você não sabe as reações que eu tive com isso, com essa convivência no começo, tá certo? Então, praticamente, é feita uma avaliação rápida e são publicados quase todos os livros. Você imagina você publicar 200 autores... Essa avaliação é feita por pessoas escolhidas pela Secretaria. É, isso. E tá certo? Para ver se... aleatoriamente. Sem aquele negócio de conselho, né? Mas a distribuição fica por conta dos autores. Não. Nas duas últimas edições, nós tivemos uma distribuição nacional feita pela PUC para as editoras universitárias. Aliás, diga-se de passagem, eu vou revelar o nome dele aqui, se ele estiver vendo, tenho certeza que ele não vai ficar chateado, que é o professor Jadir Pessoa, né, que é um professor da Universidade Federal de Goiás, um professor doutor, um amigo, uma pessoa, um parceiro, e ele disse que o livro que ele mais teve, ele tem vários livros publicados, ele disse que o livro que mais teve divulgação dele foi um pequeno livro que ele publicou pela coleção Goiânia em Prosa e Verso, né, que tratava sobre as folias e que a partir disso ele passou a ser convidado para ir no país inteiro dar palestra por causa desse livro da coleção, Secretário, por causa dessa distribuição mas nacional. Mas em cima disso está até uma pergunta que eu ia fazer. A prefeitura faz um acompanhamento dessa quantidade de livros que ela, digamos assim, financia, para ver se as pessoas estão lendo, para ver se está tendo retorno, até para não estar desperdiçando dinheiro público? Eu acho que você gastar dinheiro com livro, você nunca está desperdiçando, né? Porque um livro, se for achado por uma pessoa na rua, já valeu a pena, né? Uma pessoa que lê. Então, eu acho que a filosofia é você, por isso é que eu falo que a filosofia nem tanto é o livro, é ele também, mas a filosofia é a leitura. Secretário, eu queria voltar para a periferia. Existem os pontos de cultura, né? E segundo a informação que chega aqui do Hélio, da CIA Flor do Cerrado, a terceira e última parcela dos pontos de cultura da rede municipal ainda não foi paga. Tem previsão para fazer esse pagamento? Como é que está isso? Quando vai ser? Aliás, diga-se de passagem que os pontos de cultura, na verdade, é o seguinte: Goiânia foi a 4ª capital brasileira a aderir ao programa. A 4ª. Naquela ocasião, tinha muita dificuldade das capitais aderirem. Por quê? Porque o município tinha que entrar com 1/3 do recurso. Né? E o prefeito Luiz Rezende, naquela época, eu falei com ele, falou, não, Kleber, vamos entrar. E nós entramos, certo? O que acontece? Depois que nós saímos, aí as coisas deram uma desandadinha. E com essa desandada, venceu o convênio, não foi renovado, uma boa parte não prestou adequadamente as contas, não teve acompanhamento, então venceu. Nós fomos notificados pelo Ministério. Mas como é que fica a terceira e última parcela? Não tem terceira e última parcela, não vai ter. Nós fomos notificados, o Ministério da Cultura não repassa. O dinheiro é federal? O dinheiro é federal. Então, assim, o pessoal que está ali... Quem está no ponto de cultura agora na periferia, ouvindo isso, está, poxa... Não sabia que eu não ia ter mais dinheiro, está pensando que vai contar com dinheiro. Pode saber que não vai ter mais, porque o Ministério da Cultura, São quantos pontos de cultura hoje aqui em Goiânia? Não me lembro. É muita coisa. Eu acho que são uns 15.
né? Não são mais. Na primeira nós selecionamos, acho que 8, foram assim várias fases. Quer dizer que é definitivo. É definitivo. Secretário, Notícia ruim. péssima, né? Uma pergunta aqui do Carlos Edu Bernardes, o Carlão, foi meu colega, inclusive, de universidade. Um abraço para você, Carlão. Bitomaníaco. Bitomaníaco. Exatamente. Mais bitomaníaco do que eu era na época. Não seria melhor aumentar a verba e diminuir Ele quer saber, vamos voltar aqui. Como será a área de literatura no próximo edital do Fundo de Cultura? Nos mesmos moldes? Aí ele sugere, não seria melhor aumentar a verba e diminuir a quantidade de projetos com menor tiragem? Por exemplo, 1000 livros é muito, para que pudéssemos ter maior qualidade das publicações? Ele quer aumentar o dinheiro e publicações menores. Isso na lei de incentivo? Isso. Olha, É uma sugestão. Como é que é o nome dele? Carlos Eduardo. Oi, Carlos. Bernardes, É o seguinte, o edital, normalmente, eu vou levar essa sugestão já para o próximo, mas o edital é o seguinte, nós temos um limite que foi fixado na lei, um limite de valor que é fixado na lei. E aí o Conselho se reúne, o Conselho Municipal, pelas suas várias câmaras, faz audiências públicas e etc., colhe sugestões e, com base nisso, elabora o edital. Mas eu acho que é uma ideia que a gente pode levar para que isso possa ser considerado, ser avaliado. A produção poderia passar o telefone de uma assessoria sua para marcar com ele, para conversar e levar a ideia? Pode, perfeitamente. Pode sim, perfeitamente. Ele poderia conversar com o conselho também, né? Pode. Seria. Claro, Secretário, comigo. Perfeito. Eu queria fazer aqui queria fazer uma observação que o senhor falou em relação aqui na época que o senhor publicou o seu livro, o senhor teve que ir atrás de patrocínio e tal. Eu queria só dizer assim, que a gente que é proponente, no meu caso eu sou produtora, e artista que aprova projeto, eles também vão atrás do patrocínio, porque aprovar o projeto não é o dinheiro garantido. Então, assim, a gente passa por 2 etapas, uma seleção bem concorrida para aprovação do projeto e depois tem que buscar patrocínio. A lei, mas é diferente. É um pouco diferente, mas existe também um outro lado que a lei de incentivo facilitou a vida do proponente, mas facilitou do patrocinador também, porque hoje para você tirar um dinheiro do patrocinador sem ser via lei, ele vai falar, qual lei que eu tenho? Pois é, e naquela época não tinha lei, quer dizer, não tinha incentivo, porque esse incentivo da lei, ele é renúncia fiscal. Mas é um avanço gente, né? Um avanço nosso, né? É uma conquista. Ou seja, isso é vontade política de quem está administrando, porque você veja bem, aquilo ali é IPTU e ISS. Isso. Ele tira aquele dinheiro ali que serviria, vamos dizer, para construir uma creche, para construir um hospital, uma sala de aula, uma coisa qualquer, e destina para a cultura. Que também tem foi seu o que destino, a lei, né? Claro, mas foi o que a lei definiu. Por quê? Por vontade política. Né? Quer dizer, ou seja, trata a questão da cultura no mesmo nível das outras. E assim tem que ser. E assim é o tem lugar, que ser, né? Correto. Que é o lugar. E isso é uma prova de que o mercado não dá conta de tudo, né? Vamos para o intervalo, o último intervalo, daqui a pouquinho voltamos para terminar a entrevista com o secretário municipal de Cultura, Kleber Adorno. Voltamos em instantes.